Oi pessoal, eu sou a Duda do blog Book Addict e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu comecei o mês lendo o livro Alfabeto dos Ossos, da Louise Welch. Esse livro tem uma sinopse muito interessante. Ele fala sobre um professor universitário que ele tem uma obsessão por um poeta que está desaparecido, dado como morto. Tira um ano das aulas dele para poder pesquisar a vida desse poeta e escrever uma biografia sobre ele e tentar fazer jus ao nome de uma pessoa que ele acha que não é reconhecida. Então, o livro fala basicamente sobre essa procura dele, sobre respostas, sobre a vida desse poeta, que é bem assim misteriosa, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. As poucas pessoas que tiveram contato com ele não soltam muito. Então ele passa o livro nesse clima de suspense e a sinopse em si me interessou muito, me despertou muita curiosidade, mas infelizmente eu me decepcionei bastante com o desfecho. Eu acho que o livro promete muito, mas entrega pouco. Eu queria realmente que tivesse terminado de outra forma, que a autora tivesse desenvolvido a história de outra forma. Por mais que eu tenha gostado do clima do livro, esse desfecho me deixou com impressão negativa da história como um todo. Então, realmente foi uma leitura que eu esperava muito mais, que me entregou bem menos do que eu queria, E acabei ficando com essa impressão negativa no saldo final. Depois eu li o maravilhoso As Crônicas Marcianas do Ray Bradbury, ou Ray Bradbury, eu ainda não sei muito bem como é que se pronuncia. E eu achei esse livro simplesmente fantástico. Eu não vou falar muito sobre ele porque tem vídeo resenha já aqui no canal, vou deixar por aqui em algum lugar caso alguém se interesse. E também tem resenha escrita lá no blog, então quem se interessar um pouquinho mais é só dar uma olhada. Mas é um livro sensacional, que ele é contado através de crônicas, São pequenos, como se fossem pequenos contos que são como capítulos que juntos formam uma história e traz vários questionamentos bem legais sobre o ser humano, fora as histórias em si que são bem hipnóticas. Este ano até o momento é o meu livro favorito, está como um dos meus favoritos da vida inteira. Realmente foi uma leitura que eu adorei ter feito. Eu li também no mês de fevereiro o livro Esconda-se, da Lisa Gardner. Esse aqui é o segundo volume daquela série independente que é protagonizada geralmente pela D.D. Warren, conhecida como a série da D.D. Warren, mas tem uma coisa muito curiosa que eu descobri lendo este livro, porque este é o segundo da série. A gente sabe que a Novo Conceito lançou essa série aqui no Brasil fora de ordem, então começaram a lançar pelo quarto, que é o Viva para Contar, depois o quinto, que é o Sangue na Neve, e agora lançaram o segundo, que é o Esconda-se. Então eu descobri ao longo deste livro, eu percebi isso, e principalmente por uma nota que a autora colocou no final, que a D.D. Warren não foi feita para ser a detetive principal da série. Ela não teria esse destaque e a série acabou ganhando o nome dela, porque essa série é independente, então cada volume tem um caso específico, mas esses casos são interligados pela presença da D.D. Warren, que é a detetive que investiga os casos. Porém, neste segundo volume aqui, o detetive principal, que tem mais contato com o leitor e é o que conduz o caso pra gente, no caso é o Bob Dodge. Eu acho que o sobrenome dele é Dodge. Enfim, é o Bob, que também está presente nos outros livros que eu havia lido, mas de uma forma bem secundária. Só que neste acontece o contrário. Quem é bem secundária nesta história é justamente a D.D. E eu descobri que o primeiro volume dessa série D.D. Warren, também acontece mesmo. O principal detetive é o Bob. Então não sei, talvez a autora tivesse feito essa série para ser o Bob e acabou sendo a D.D. porque a personagem ganhou um destaque que ela inicialmente não tinha. E a própria Lisa Gardner comenta isso na nota ao final. Mas eu gostei desse destaque da D.D. Warren porque eu acho ela uma personagem bacana, bem diferente, uma detetive bem durona. Mas nos livros da Lisa Gardner também tem outro diferencial em relação aos livros policiais que a gente costuma ler. Nesta série, tanto as vítimas quanto os detetives ganham destaque igualmente. Então, ao contrário dos livros que a gente geralmente costuma acompanhar o caso todo pelo ponto de vista do detetive, da investigação, neste caso a gente igualmente acompanha pelo ponto de vista da vítima. Então eu acho isso muito legal. Então, cada livro tem um protagonista diferente, porque cada livro traz uma vítima diferente e a gente sempre consegue visualizar esses pontos de vista distintos, Em relação ao Vivo para Contar, que até hoje é o meu preferido da série, a gente vê 3 pontos de vista distintos. É um livro muito legal. Eu adoro a forma como a Lisa Gardner escreve tramas policiais, porque ela sempre cria tramas intricadas, engenhosas, que nos surpreendem ao final. E eu achei isso muito legal. Por mais que no clímax desse caso aqui, na resolução do mistério, tem uma certa ironia, que só quem leu vai poder entender. Mas eu gostei da história. O meu preferido continua sendo até hoje o Viva para Contar, depois esse aqui e depois o Sangue na Neve, apesar de eu igualmente gostar dos 3, e eu mal posso esperar pra ver outros volumes da série. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção é que esses volumes são independentes, ou seja, não tem preocupação em lê-los na ordem. Porém, eu acho que uma coisa meio inusitada aconteceu neste aqui, porque enquanto os outros não tem absolutamente nenhum spoiler dos outros livros, dá pra ler numa boa, neste aqui eu acho que eu encontrei sim alguns spoilers do primeiro livro. Pela sinopse que eu li do primeiro livro, eu achei que o Esconda-se traz spoilers do primeiro, então talvez isso não seja muito legal.
Talvez não, né? Não é. Mas eu não me arrependo de ter lido. Eu achei uma história muito bacana. Não sei se a Novo Conceito vai lançar o primeiro depois, né? Algum dia. Mas eu espero que a Novo Conceito continue lançando os livros da Lisa Gardner, porque da editora Novo Conceito definitivamente são os meus livros preferidos. Eu li também em fevereiro o livro de contos A Causa Secreta e Outros Contos de Horror, que traz contos de vários autores famosíssimos da literatura universal, entre eles Machado de Assis, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, o Robert Louis Stevenson. São contos muito legais. Eu sabia que eu ia gostar desse livro, porque não tem como você não gostar de contos de horror de autores tão legais assim, né? Até porque a maior parte dos autores presentes nesse livro eu já tinha lido alguma coisa deles. Essas marcações aqui que vocês estão vendo são marcações que eu fiz dos contos que eu ia lendo, porque em livros de contos é normal a gente embaralhar tudo na cabeça e acabar esquecendo depois. Então eu fiz anotações para colocar na resenha. É um livro muito legal, eu gostei muito dos contos. Um dos contos eu já tinha lido, que é o conto do Edgar Allan Poe, porque a maioria desses contos já foram lançados em outros livros da Companhia das Letras, né? Esse aqui saiu pelo selo Boa Companhia, mas é uma antologia de contos que já é uma junção de contos que já foi lançado separado em outros livros específicos. Acho que 3 deles, inclusive, saiu naquele livro, Contos de Horror do Século XIX. Então é normal que a gente se depare com alguma coisa que a gente já leu, mas no meu caso eu só tinha lido um. Gostei muito. O meu conto preferido foi o do Arthur Conan Doyle. Acho que não é nenhuma surpresa, né, pra mim, pelo menos, porque eu gosto muito do autor, porque eu acho que foi o conto que conseguiu incitar mais incitar a minha curiosidade, porque traz mistério. Ele conseguiu mesclar muito bem o horror com o mistério, e já é característica do autor, afinal ele criou o detetive mais famoso do mundo, que é Sherlock Holmes. Li também o livro Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn, que é o 3º volume daquela série dos Bridgertons, que é uma série que eu adoro completamente. Muito engraçada, eu já falei muito desses livros aqui pra vocês, mas eu repito que vale a pena. Quem gosta de romances, quem gosta de comédias românticas principalmente, vai se divertir horrores lendo essa série. Eu gostei muito de Um Perfeito Cavalheiro, apesar de eu ter algumas ressalvas em relação a esse, porque eu não me afeiçoei tanto a um mocinho quanto eu me afeiçoei com os outros mocinhos anteriores a este, porque eu acho que ele foi muito cabeça dura. Eu não sei, talvez a época tenha influenciado, porque esses romances, eles são escritos ambientados na época da Regência Inglesa, que é uma época muito diferente da que a gente vive hoje em dia. Então, neste caso, como se fosse uma recontagem diferente do conto da Cinderela. E a personagem principal, ela é uma filha bastarda, então ela é bastante injustiçada durante a vida inteira e acaba virando uma criada, né? Ela é empregada dos ricos. E aí o mocinho se apaixona por ela, mas ele não cogita casar com ela, ele quer que ela seja sua amante. Isso não é spoiler, porque tem aqui na sinopse. Então, assim, por ele não ter considerado isso, por ele nem ter cogitado, eu acho que perdeu um pouco do brilho romântico que eu gosto de ver nessas historinhas assim. Sei que nessa época era bem diferente de hoje, sei que o machismo imperava, mas nesses livrinhos aqui, o fato do mocinho ficar completamente apaixonado pelas mocinhas acaba dando a essas mocinhas um poder em cima deles que eu acho muito legal. E aí esse machismo acaba sendo colocado um pouco de lado, coisa que eu acho que não aconteceu tanto nesse aqui, porque a mocinha sofre muito, muito, muito. Eu odeio injustiças, então me dói acompanhar coisas muito injustas em relação com acontecendo com uma pessoa. E aí eu não gostei tanto do mocinho assim, por ele ser muito teimoso. Mas eu gostei muito do livro, tanto que eu comecei a ler 10 horas da noite, acabei indo dormir apenas 4 da manhã, tendo que acordar cedo no outro dia, porque eu não conseguia parar até saber tudo o que ia acontecer. Então foi uma história gostosa de ler, apesar de eu não ter gostado tanto quanto os outros 2 anteriores, mas eu gostei muito. É muito engraçado, principalmente a narrativa da Julia Quinn, que tem essa coisa assim de nos cativar, de nos fazer rir. E eu mal posso esperar para ler o próximo livro da série, que é Os Segredos de Colin Bridgerton, que é outro irmão da série. Eu li também, finalmente li em fevereiro, o livro Psicose, do Robert Bloch. E eu falo finalmente porque eu sou completamente apaixonada pelo universo de Psicose. Eu já li aquele livro Alfred Hitchcock, Os Bastidores de Psicose. Eu já assisti o filme de Psicose zilhões de vezes, eu sei decorado. Então tava faltando eu ler o livro de Psicose. E eu adorei o livro, apesar de o elemento surpresa, que tem um apelo muito forte neste livro, ter sido perdido. Afinal de contas, eu só sabia tudo o que ia acontecer. Eu não tenho esse privilégio de me surpreender com o final. Então isso acaba perdendo um pouquinho do glamour deste livro, digamos assim, do legal do livro.
mas eu gostei muito da história, por mais que tenha sido uma história que eu já sabia totalmente. E afinal de contas, o próprio Stephen King fala que o livro... Stephen King, meu Deus, eu tô muito louca hoje. O próprio Alfred Hitchcock fala que o filme de Psicose veio completamente do livro do Robert Bloch. Então é uma obra muito fiel e eu pude constatar isso. Realmente tem algumas diferençazinhas, mas no geral é bastante fiel. Eu adorei ter conhecido a história por esse ponto de vista aqui, por a forma como o autor a escreveu, por acompanhar os pensamentos dos personagens, o psicológico, que é muito importante, a forma como ele desenvolveu o psicológico dos personagens em questão, que quem sabe o que vai acontecer, né, quem já conhece o final, sabe o quanto isso importa. A capacidade dele de manipular o leitor é muito grande. Então ele escreve de uma forma que ele leva o leitor a pensar exatamente o que ele quer que o leitor pense. Mas que eu já soubesse o que ia acontecer, eu adorei conferir essa habilidade do autor. Ainda mais nessa versão lindíssima aqui da Dark Side Books, né? Tem uma postagem lá no blog mostrando em detalhes essa edição, que eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser ver um pouquinho mais. E também o Terra Sem Lei, do John Sanford. Esse é o terceiro, publicado pela editora Arqueiro. Esse aqui é o terceiro volume também de uma série de suspense policial independente, protagonizada neste caso pelo Virgil Flowers. Eu já li o segundo dessa série, que é o Noite de Tempestade, já tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu gostei bastante do terceiro também. Uma das coisas que eu mais gosto dessa série é justamente o detetive, porque ele é completamente maluco e diferente dos detetives convencionais que a gente vê em livros de suspense. Ele é todo doidão, ele tem um cabelo grande, ele é louro, ele é todo cafajeste, ele dá em cima de todas as mulheres do caso praticamente, é uma coisa bem doida. Ele é bem rock and roll também, ele anda sempre com aquelas camisas de bandas de rock. Então ele tem uma imagem completamente diferente daquela imagem que a gente tem dos detetives sérios de livros de suspense. Mas que dá certo, eu gosto muito, eu acho que fica engraçado nele. Uma das coisas legais é porque ele não é aquele detetive gênio, ele é um detetive comum, mas que é muito capaz do que ele faz, ele investiga tudo direitinho. O autor consegue atiçar a nossa curiosidade para saber o que vai acontecer, traz esses capítulos curtos que a gente fica querendo ler um depois do outro, eu acho bem legal. Mas uma das coisas que eu acho estranha neste livro é que o Virgil Flowers conta tudo que ele investiga, tudo dos casos, ele conta pra todo mundo. Então ele sai contando tudo até pros suspeitos. Eu acho isso meio estranho, porque geralmente nas investigações os detetives guardam as investigações pra si, né? Isso não acontece aqui. Ele sai falando tudo pra todo mundo e eu não sei se isso daria muito certo. Mas enfim, eu gostei da história, gostei da explicação do caso. É daquele tipo de livro que a gente lê muito, muito rápido. E eu com certeza pretendo acompanhar os outros livros de John Sanford, caso o Arqueiro continue lançando, porque é bem voltado para o entretenimento mesmo. Então é um tipo de livro que eu gosto muito, assim, de acompanhar. Por último, eu tive uma surpresa negativa em relação a um livro que eu esperava bastante, que eu tinha quase certeza que eu ia amar, porque eu já li outros 2 livros dessa série que eu adorei, considerei livros maravilhosos de romances épicos também. Bem ao estilo romance de Julia Quinn, daqueles romances muito fofos que a gente adora, mas eu me decepcionei horrores porque eu não gostei do livro. Que é o A Cama da Paixão, da Laura Ligur, que é o terceiro volume daquela série que tem o Muito Mais com Princesa, né? Que o único que foi lançado no Brasil desta série é o Muito Mais com Princesa, lançado pelo selo Essência da editora Planeta, que é um livro que eu gosto muito. O primeiro da série foi o Prazeres Proibidos, que eu li comprando pela Book, né? Uma livraria de Portugal, e esse aqui eu consegui por uma troca no Scooby. E eu realmente me decepcionei muito, porque o mocinho desse livro é prego demais, ele é muito cafajeste. Geralmente a gente vê esses livrinhos com muitos mocinhos que são cafajestes, canalhas, mas que depois que se apaixonam acabam dando um jeito. E por mais que isso seja muito, muito clichê, é uma história que agrada. Mas nesse caso não agradou de forma alguma, porque o mocinho inteiro, durante o livro inteiro, ele é um prego. Ele não reconhece as falhas dele e ele é muito machista. Tudo bem, mais uma vez eu repito que eu sei a época que esse livro se passa, mas é como eu falei, geralmente os mocinhos se apaixonam e acabam colocando a mocinha em primeiro lugar, mas isso não acontece porque foi uma coisa que me deu uma raiva muito grande ao longo do livro, porque ele fala sobre um casal que são casados há muito tempo e o cara, ele enganou a noiva dele porque ele não tinha dinheiro, ele queria o Dodge. Então ele queria o Dodge para reconstruir as terras dele. Então ele casou, ele fingiu que a amava sem amar e logo depois que eles se casaram, ele começou a trair ela com todo mundo. Então eles têm um casamento de fachada e eles vivem separados. E até aí ainda dá para consertar, porque as pessoas podem se regenerar, né? A gente pode imaginar isso. E existe o perdão, mas mesmo quando ele tenta reavê-la por interesse, porque se tornou um interesse dele, justamente porque o primo dele morreu, o primo e o pai, e agora quem vai herdar as terras, caso ele não tenha um herdeiro, quem vai herdar as terras agora é um primo que ele não quer, que ele não gosta, que é uma pessoa terrível. Então ele se sente no dever de ter um herdeiro para que ele possa ter essa continuidade, né?
E aí, então, ele quer que a mocinha volte pra ele, que eles vivam juntos novamente, pra ele poder ter um herdeiro. Então, ele diz que é assim que vai ser e pronto, e ele tenta conquistá-la. Se ele se redimisse ao tentar conquistá-la, né, se ele reconhecesse os erros dele, mas não, ele não reconhece, ele... isso aconteceu no passado, não tem como mudar, e é isso mesmo. Agora, você tem que get over it, tem que, como é que se diz, eu esqueci a palavra. Tem que se conformar, essa é a palavra. Se conforme com isso agora e bola pra frente. Agora que é o futuro. E agora você tem que ser a minha esposa e é isso aí. Então, eu não gostei do mocinho do livro, não gostei do romance. Eu acho que a mocinha sofreu muito. É muito machista. Esse livro é muito machista. Eu achei machista demais. Realmente o cara é um prego. Por mais que tudo bem que tem aquela regeneração, né? Bem já no final. Mas não me convenceu, gente, não gostei, realmente, infelizmente. E o engraçado é que eu vejo que as pessoas que acompanham essa série adoraram esse livro aqui também. Então eu acho que foi uma coisa mais pessoal mesmo. E se eu tivesse lido esse livro como como primeira experiência com a Laura Lee Guck, eu acho que eu não teria... Talvez eu não tivesse nem me aventurado em outros livros da autora e eu estaria perdendo muito, porque eu amei o primeiro dessa série, amei o quarto dessa série, realmente é uma série muito legal. Infelizmente foi só esse livro aqui mesmo que não me agradou. Então é isso, gente, esses foram os 8 livros que eu li ao longo do mês de fevereiro, que eu considerei um mês muito produtivo, principalmente levando em consideração que fevereiro é um mês mais curto que os outros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem o que é que vocês andam lendo, comentem à vontade sobre as leituras, sobre o que eu mostrei, enfim, sobre o que vocês quiserem. Um beijo super grande a todo mundo que assistiu o vídeo e até a próxima.